Olá, amiga ou amigo. É bom estar contigo mais uma semana para nós vermos um pouco mais do livro de Gênesis. Temos estado a ver agora a história de Jacó. E eu convido-te a que partilhes com os teus amigos também estes vídeos, quer dos nossos canais no YouTube ou no Facebook, ou ainda o link da Rádio Tranquilidade, onde tu nos ouves. Ao fazeres isso, tu estás a dar oportunidade aos teus amigos conhecerem também um pouco mais da Palavra de Deus, especialmente este estudo que temos estado a fazer do livro de Gênesis. Na semana passada nós começámos a ver a história de Jacó, um dos netos de Abraão, e a tirar desta história lições práticas para a nossa vida. Esta semana iremos continuar a ver a história deste Jacó, agora a partir do momento em que ele deixa a casa do sogro e volta para Canaã, onde tinha vivido o seu avô e de onde ele fugiu também. Iremos ver que este regresso é tudo menos pacífico, talvez como resultado da primeira fase da sua vida como Jacó, o enganador, como chamava a lição da semana passada. Neste regresso, Jacó tem dois reencontros marcantes para a sua vida. É do primeiro que tiramos o texto base da nossa lição, que está no capítulo 32 e no verso 28 do livro de Gênesis, onde nos diz: E o homem continuou: Desde agora em diante o teu nome não será Jacó, mas sim Israel, porque lutaste contra Deus e contra os homens e saíste vencedor. Esta é a parte final deste primeiro reencontro de Jacó. Eu digo reencontro porque, como vimos a semana passada, enquanto fugia do seu irmão por o ter enganado para poder receber a bênção que era reservada ao primogênito, ao filho mais velho, Jacó teve um sonho, onde viu uma escada que ligava o céu à terra ou a terra ao céu e alguém que estava no topo dessa escada. Agora, ao regressar, Jacó está preocupado com o reencontro com o irmão que ele enganou. Os mensageiros que ele envia à frente para avisar o seu irmão do seu regresso, quando voltam, trazem-lhe a informação de que Esaú se dirige para ele com 400 homens. Vê o que diz o verso 8 do capítulo 32. Jacó ficou cheio de medo e muito preocupado. Depois dividiu as pessoas que estavam com ele, bem como as ovelhas, bois e camelos, em dois grupos. Nesta sua angústia, ele volta-se para Deus. E na sua oração ele reconhece tudo o que Deus tinha feito por ele e pede-lhe a sua intervenção. Vamos ver então o início desta oração nos versos 10 a 12 deste mesmo capítulo 32. Jacó dirigiu a Deus esta oração: Ó Senhor, Deus do meu antepassado Abraão e do meu pai Isaque, tu disseste-me: volta para a tua terra, onde nascestes, que eu farei com que tudo te corra bem. E agora no verso 11. Eu sei que não mereço toda a bondade e lealdade com que tens tratado este teu servo. Quando atravessei o rio Jordão, não trazia comigo senão um pau, e agora já possuo 2 acampamentos. No verso 12. Por favor, livra-me das mãos do meu irmão Esaú. Tenho muito medo que ele venha e nos mate a todos, incluindo mulheres e crianças. Este medo do reencontro do desconhecido é o que Jeremias chama o tempo de angústia de Jacó e que caracterizará também o momento final antes da volta de Jesus. Ele angustia-se tanto pelo medo do irmão que tinha prometido matá-lo, como por não ter a certeza do perdão de Deus pelo ato de usurpação da primogenitura. A sua angústia é tão grande que ele não consegue dormir e faz avançar as pessoas que com ele estão e que dividiu, como vimos, em 2 grupos. Jacó, entretanto, fica para trás e agora vê o que acontece no verso 25 do capítulo 32. Jacó ficou para trás sozinho e um desconhecido pôs-se a lutar com ele até de madrugada. Sendo vencido nessa luta, Jacó quer saber com quem é que lutou e quem é que o derrotou. E a resposta que ele teve foi uma bênção. Como dizem os versos 28 e 29, o 28 aliás já vimos como verso principal, e diz: E o homem continuou: Desde agora em diante o teu nome não será Jacó, mas sim Israel, porque lutaste contra Deus e contra os homens e saíste vencedor.
E o verso 29, Jacó perguntou-lhe: e tu, por favor, como é que te chamas? Ele respondeu: que interesse tens tu em saber qual é o meu nome? E abençoou. Neste momento, Jacó reconhece que tinha sido o próprio Deus, que tinha sido com o próprio Deus que ele tinha estado a lutar. Esta luta representava todas as lutas que ele tinha tido até ali e que de um modo astucioso ou engenhoso ele tinha ganho. Agora sofre uma derrota, mas o seu adversário, contrariamente a ele, quando tinha vencido, não se vangloria, mas dá-lhe uma bênção. Essa bênção, reconhece Jacó, é o reafirmar das promessas feitas por Deus, quer a Abraão, quer a Isaac. Mas mais do que isso, ao ouvir o seu novo nome, ou todos aqueles que ouviriam o seu novo nome, reconheceriam que ele não é um homem qualquer. É um homem que lutou com Deus. Quantas vezes temos feito isso? Quantas vezes temos submetido a nossa vontade à vontade de Deus? Temos lutado com Deus? Amigo, este reencontro com Deus, tal como ele tinha tido no sonho durante a fuga, dá-lhe ânimo para o segundo reencontro que tem à sua frente. Neste reencontro vamos ver um Jacó completamente diferente do que tinha fugido da presença do irmão. Quando ele, de uma forma enganosa, foi abençoado pelo seu pai, o seu pai deu-lhe 7 bênçãos, conforme está relatado nos versos 28 e 29 do capítulo 27. Vamos ver. Que Deus conceda a chuva do céu e as boas colheitas na terra, com abundância de trigo e de vinho. No verso 29. Que muitos povos te sirvam e se inclinem diante de ti com respeito. Que tu possas mandar em todos os teus parentes e que os descendentes da tua mãe se inclinem diante de ti com respeito. Os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados e os que te abençoarem serão abençoados. Neste reencontro, vemos um Jacó humilde. Um Jacó que se prostra diante do seu irmão 7 vezes, num ato de humildade. Vê aquilo que diz agora o verso 33 do capítulo 7. Jacó avançou à frente deles e antes de chegar junto do seu irmão, inclinou-se até ao chão 7 vezes. Jacques Ducan, o autor destas lições, diz que este inclinar-se perante Esaú 7 vezes, tantas quantas foram as bênçãos dadas por Isaac a Jacó, conforme vimos, e que na realidade pertenciam a Esaú, é como se ele as estivesse a entregar ao seu legítimo dono, ao seu irmão. Foi um reencontro emocionante. Vê o que diz o verso 4 do capítulo 33. Esaú correu ao seu encontro e atirou-se-lhe ao pescoço, abraçou-o e beijou-o, e ambos choraram de alegria. Pelo que percebemos do texto bíblico, as mudanças de caráter tinham acontecido de ambos os lados. Jacó tinha sido perdoado por Deus e tinha se tornado mais humilde. Por seu lado, Esaú também tinha esquecido a vingança que intentava com o seu irmão quando prometera matá-lo. Estes são os efeitos do perdão de Deus e, ao nos sentirmos perdoados, passamos também a ser perdoadores. Se o que vimos até aqui no regresso de Jacó é emocionante pela positiva, o que temos a seguir é emocionante, mas pela negativa. O estabelecimento de Jacó em Canaã é tudo menos pacífico. Ele, que desejava estabelecer-se em paz naquela terra que tinha sido prometida a Abraão, o seu avô, e ao seu pai Isaac, vai ser tudo menos aquilo que ele desejava. Tudo começa com a violação de Diná, sua filha, a filha de Jacó e de Lia, por parte de Siquém, filho do chefe daquela localidade onde Jacó se instala e a quem tinha comprado aquela propriedade onde estavam a viver. Vê o que dizem os versos 2 e 3 do capítulo 34. Siquém, descendente de Amor, o Eveu, chefe daquela terra, viu-a e levou-a consigo para dormir com ela, violentando-a. Mas depois ficou verdadeiramente apaixonado por ela e procurava conquistar o seu coração. Perante a humilhação a que a sua irmã tinha sido sujeita, e apesar de Siquém se ter retratado procurando casar com Diná, os seus irmãos, Simeão e Levi,
engendra um esquema de vingança tão ou mais cruel quanto o ato que tinha sido cometido contra Diná, a sua irmã. Assim, propõem que, para que Siquém se possa casar com Diná, todos os homens da cidade sejam circuncidados, conforme o costume recomendado por Deus a Abraão e aos seus descendentes. Amor e o filho aceitam a proposta dos filhos de Jacó, pois, como vimos lá atrás, Siquém estava verdadeiramente apaixonado por ela. E um homem apaixonado muitas vezes faz qualquer coisa. Mas vê o que acontece a seguir, conforme os versos 25 e 26 do capítulo 34. Diz no verso 25: 3 dias depois, quando os homens de Siquém estavam ainda enfraquecidos pelas dores, Simeão e Levi, irmãos de Diná, agarraram cada um numa espada, entraram tranquilamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram à espada também Amor e o seu filho Siquém e retiraram-se, levando consigo Diná dali para fora. Como é natural, nem Jacó e muito menos Deus ficaram contentes com a atitude daqueles homens, daqueles filhos de Jacó, pois um erro não justifica ou não se justifica com outro erro, por menor que seja. Jacó, para além de ficar envergonhado pelo esquema de vingança dos seus filhos, fica preocupado com as repercussões do mesmo. E é isso que diz o verso 30 do capítulo 34. Diz: Jacó disse a Simão e Levi: vocês arruinaram-me, fizeram com que os habitantes deste país, os cananeus e os perizeus, passem a odiar-me. Ora, eu disponho de muito poucos homens. Se eles se juntam contra mim e me atacam, destroem-me com toda a minha família. Esta atitude dos filhos de Jacó é causada, entre outros, por dois fatores. Por um lado, o que os filhos de Jacó tinham presenciado durante a primeira fase da vida do seu pai, e por outro, a idolatria que existia no seio da família. Nem todos na família tinham Deus como único Deus. As mulheres de Jacó, Raquel e Lia, tinham trazido de casa do seu pai imagens de outros deuses, e se elas as tinham trazido era porque naturalmente lhes prestavam culto. É por isso que Jacó, durante o conselho que Deus lhe dá para sair daquela terra e voltar para Betel, aquele local onde ele tinha tido aquele sonho, aquela primeira visão, promove então uma limpeza no seu acampamento. E é isso que dizem o verso 2 a 4, os 2 a 4 do capítulo 35. Diz: Jacó deu então a todos da sua família e aos que os acompanhavam a seguinte ordem: deitem fora todos os deuses estranhos que trazem convosco, purifiquem-se e vistam outra roupa. Verso 3: vamos sair daqui e dirigir-nos a Betel. Quero construir lá um altar ao Deus que me ajudou quando eu estava em aflição e que sempre me acompanhou por onde tenho andado. No verso 4, deram então a Jacó todos os deuses estranhos que traziam consigo e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da azinheira que estava junto de Siquém. Jacó compreendeu, tal como nós devemos compreender, que o processo de arrependimento consiste em muito mais do que uma mudança física de um lado para o outro ou de uma mudança de uma igreja para o outro. Mais importante do que isto é procurarmos pela graça de Deus e por essa graça expurgar a idolatria ou aquelas coisas que estão à frente de Deus do nosso coração. A história de Jacó mostra-nos que Deus nos ama e que não repele nenhum daqueles que pecam, não importa o seu pecado. Quando os perigos nos rodeiam e quando o desespero se apodera da nossa alma, do nosso ser, devemos confiar no seu amor e no seu perdão. Foi isso que Jacó fez. Foi isso que transformou a vida de Jacó. E é isso que pode transformar quer a tua, quer a minha vida. Obrigado, querido Deus. Obrigado por estas histórias. Obrigado por estes exemplos. Que eles sejam vivos para cada um de nós e que eles nos ajudem neste nosso aproximar-nos de Ti. Abençoa esta amiga, abençoa este amigo, para que eles possam ter também este encontro, este mesmo encontro que Jacó teve
e possam lutar com Deus e que tudo na sua vida possa ter Deus em primeiro lugar. Te agradecemos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém. A semana que vem nós vamos continuar a ver não agora a história de Jacó, mas a história de um dos filhos de Jacó, José. E o título da lição é José, Mestre de Sonhos. Para a semana aqui nos encontramos então para ver mais esta lição, para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Partilha com os teus amigos, vais ver que eles vão gostar. Um abraço e até para a semana.